Olá, pessoal. O nosso assunto agora é estratégia e planejamento de RH. Falaremos sobre estratégia e planejamento de RH. Se a gente for lembrar, nos assuntos anteriores, nós falamos sobre as transformações no mundo do trabalho, os impactos dessas transformações no mundo do trabalho, os desafios da gestão de pessoas e quanto esses desafios da gestão de pessoas, eles criam a necessidade de uma estruturação de um RH estratégico. Interessante a gente verificar o seguinte, o RH ele passou por um processo que a gente chama de descentralização. A função RH ela passa por um processo de descentralização. Antes nós tínhamos um RH centralizado. Fundamentalmente, há alguns anos atrás, quem determinava e quem definia, ou quem geria pessoas dentro da organização era o RH. Hoje a gente percebe que esse processo ele passou a ser descentralizado e hoje a função da gestão do RH é a função do próprio gestor, ou seja, o gestor do setor, o gestor da linha, quem está ligado diretamente com o trabalhador. Essas mudanças que ocorreram, elas vão impactar o RH e esse RH, ele deixa de ser um RH que a gente chama de um RH operacional, um RH que tinha uma preocupação apenas com a parte administrativa, que a gente chama muito mais que se caracterizou como departamento pessoal, e hoje ele passa a ter um papel estratégico. No próximo slide, nesses próximos slides, a gente vai poder ver, com uma certa clareza, quais são essas características desse RH estratégico. Olha só, esse processo ele torna a contribuição do RH mais relevante e estratégica para a organização. O RH ele passa a interferir diretamente na estratégia do negócio. Ele interfere diretamente na estratégia do negócio. Ele dá suporte, ele dá suporte à estratégia, mas ele tem uma interferência direta nessa estratégia do negócio. Outro ponto também que é bastante importante é que ele passa a adotar ações sustentadas por uma visão e compreensão ampla do contexto e suas demandas. O RH ele sai daquele espaço que a gente chamava de um espaço encapsulado dentro da organização e ele começa a ver esse ambiente de forma mais ampla, tendo uma compreensão ampla do contexto e dessas demandas do contexto que vão impactar principalmente nos processos de gestão de pessoas. Ele busca agora estabelecer processos de RH que possam contribuir para o alcance dos objetivos e para a estratégia e para a execução da estratégia da organização. Eu sempre gosto de uma imagem que é uma imagem que trabalha essa relação constante entre o que a gente chama de estratégia, políticas e práticas de RH e cultura. E o RH ele passa a ter um papel fundamental nessa interseção entre esses aspectos. Qual é a função das políticas e práticas de RH? É fazer com que a estratégia ela aconteça, ou que a gente chama de se torne em ação através das pessoas. Outro papel também das políticas e práticas de RH é fazer com que a cultura ela seja uma cultura que dê sustentação à estratégia. Como é que pode ser isso? Olha só, o RH, ele sustenta a cultura ou ele pode ter também, através das políticas e práticas, uma outra função que é fazer com que a cultura ela passe por um processo que a gente vai chamar de um processo de mudança. Ela acaba passando por um processo de mudança e as políticas e práticas de RH elas acabam tendo uma interferência importante nesse processo. Então, assim, o RH sustenta a estratégia, a sustentação da estratégia se dá através das políticas e práticas de RH, e o RH ou sustenta a cultura ou ele contribui para o processo de mudança da cultura. Então, nesse sentido, o RH ele precisa estar alinhado com a visão, com a estratégia e ter uma certa liberdade de execução. Ou seja, o RH ele passa a ter o que a gente chama de uma certa autonomia dentro da organização. Ele passa a ser um setor, uma área ou um setor que tem uma importância significativa para a estratégia desta mesma organização. Ele vai realizar, como a gente falou anteriormente, essa conexão entre cultura
estratégia e as pessoas. O RH tem essa capacidade de fazer essa conexão. Ele cria e fomenta propósitos comuns que vão conduzir as pessoas a essa concretização da estratégia. Para isso, ele precisa de quê? Para isso, ele precisa, né, quando a gente vai ver nesse próximo slide, ele vai precisar de outras competências, ou seja, quais são as competências, né, do RH e essas competências elas estão relacionadas a quê? Né? Primeiro, ele precisa atrair pessoas competentes. O que a gente chama de atrair pessoas competentes? Pessoas competentes são pessoas que têm as competências necessárias para fazer com que a estratégia ela aconteça, para que ele faça com que a estratégia ela se torne em ação. Então, o RH ele buscará atrair pessoas que possuem as competências que são competências necessárias ao negócio. Outro aspecto importante, ele vai necessitar, né, desenvolver as competências nas pessoas, ou seja, eu atraio pessoas com as competências que são competências necessárias do negócio, mas também eu preciso internamente desenvolver as pessoas que tenham as competências que a gente chama de competências necessárias para fazer com que a estratégia se torne em ação. E manter também as pessoas competentes. Repara que aí nós temos uma função de atração, nós temos uma função de desenvolvimento e uma função de manutenção dessas competências que são competências caras ao negócio, né? Então, normalmente, quando a gente trabalha com a questão da visão estratégica, a gente verifica o seguinte: quais são as competências que nós temos internamente? Quais são as competências que nós necessitamos para fazer com que a estratégia se torne em ação? E aí, entre as competências que nós temos e as competências necessárias, a gente tem o que a gente chama de gap de competências. Né? Esses gaps de competências, eles podem ser dirimidos através ou da atração de pessoas, né, ou do desenvolvimento de pessoas, ou de uma forma competente, né, de manutenção dessas pessoas dentro das organizações. Tá? Aqui, olha, a gente vai poder ver nesse slide, né, qual é o papel da área de RH nesse contexto de mudanças. Na verdade, o RH ele precisa, nesse processo de alinhamento com a estratégia, ele precisa trabalhar 3 questões: alinhamento, né, engajamento e avaliação. Então, olha aqui, ó, a gente pode verificar, né? Vou passar aqui, ó, a gente pode verificar o seguinte, ó, o papel do RH, primeiramente, é alinhar, assegurar que as pessoas saibam para onde a companhia está indo, né? O que está sendo feito para chegar a esse objetivo, como as pessoas podem contribuir e o que elas ganharão com isso. E aí, como é que eu engajo elas, né? Eu busco o entusiasmo das pessoas com o que elas fazem, eu busco desenvolver um ambiente que a gente chama de um ambiente de comprometimento e a gente busca o envolvimento efetivo dessas pessoas nos resultados. E, finalmente, a gente tem que avaliar esse processo, né? Avaliar esse processo. A gente tem que praticar feedback, dizer como as pessoas estão indo, né? Comunicar o nível de contribuição das pessoas e conectar, né? Conversar, desculpe, sobre as oportunidades de melhoria. Então, aqui, ó, a gente consegue ver essa relação, né, da área de RH, o seu papel nessa relação com a estratégia, no processo de alinhamento com a estratégia, do engajamento das pessoas para que faça com que a estratégia aconteça e, obviamente, eu preciso avaliar essas pessoas. A gente vai ver, né, no nosso próximo bloco, a gente vai ver, por exemplo, como é que essa relação do RH ele vai se dar principalmente com a cultura organizacional. A cultura tem um papel fundamental e importante nessa relação de fazer com que a estratégia aconteça e a gente vai tentar estabelecer essas relações no próximo bloco.